Bom, boa noite a todos e todas. Agora nós vamos passar a falar sobre a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Vou projetar aqui a tela para vocês, como de hábito. Dessa vez vocês não vão encontrar as palavras-chave destacadas, sublinhadas, etc. Mas eu não sei nem o que destacar sobre a Corte Interamericana. Praticamente tudo é importante, viu, pessoal? É um estudo bastante importante. Então, preparei esse material para vocês, 28 páginas, é um resumo, mais ou menos, do que é a Corte Interamericana. Um resumo porque eu não fui analisar todas as 300 e poucas sentenças da Corte Interamericana. Aí sim você poderia dizer que conhece bem o sistema interamericano e a Corte. Não é o caso, eu farei uma aula para trazer aqui o edifício, entrando eventualmente na sala de algum apartamento. Então, aqui eu sempre gosto de trazer os antecedentes. Dessa vez, como eu já fiz um apanhado histórico, quando fui falar sobre os aspectos gerais do sistema interamericano, eu só quero dizer que a ideia de se ter uma corte, né, um órgão jurisdicional no sistema interamericano, já em 1923, durante a 5ª Conferência Pan-Americana, a delegação da Costa Rica sempre à frente aí, quis tanto ter uma corte que a corte fica lá na Costa Rica. Ela propôs um plano para o estabelecimento de tal corte, mas não obteve engajamento necessário, não foi para frente. Só com a Convenção Americana, em 69, é que tivemos o advento da Corte Interamericana do ponto de vista normativo, porque depois eu vou dizer quando foi que ela entrou em funcionamento. A doutrina, pessoal, a doutrina uruguaia, ela coloca algumas etapas evolutivas. Achei interessante, eu só vi isso aqui nesse livro, um manual de direitos humanos, está aqui do meu lado, que traz essas etapas evolutivas da Corte Interamericana. Eu achei bacana. Claro, o professor Siddhartha, ele também fala numa Corte Pedro Niken, numa Corte Cansado Trindade, de certo modo, ele também traz etapas evolutivas, né? Mas não do jeito que a autora aqui fez, porque ela fez com base cronológica e não no conteúdo. Então, em relação à história da corte, podem individualizar diferentes etapas interessantes. A primeira etapa seria a etapa de instalação e início, né, que se deu de aqui não é 1789, não, viu, pessoal? É 1989, perdão. Me perdi. 1979, agora sim, a 1986. Então, nós tivemos aqui a fase de instalação do órgão em sua sede em São José da Costa Rica, em 79, até o ano de 1986, porque ela trouxe essa delimitação 79 a instalação, 86, quando vieram os primeiros casos. Professor, você quer dizer que a corte ficou de 79 a 86 sem julgar um casozinho sequer, contencioso, pessoal? Nenhum. Nesses primeiros anos aí, nenhum caso contencioso foi apreciado. E aqui eu tenho uma curiosidade. O primeiro caso que chegou na corte, pessoal, foi o caso Bibiana Gajardo e outros, contra a Costa Rica. A Costa Rica entrou com uma ação contra ela própria. Vocês lembram que eu posso ter uma denúncia interestatal, né? Um Estado pode denunciar o outro, além essa legitimidade ativa da comissão e dos próprios Estados. O que foi que aconteceu aqui? A Corte processou ela própria. A Costa Rica. E aí o caso não foi admitido, não foi à frente, né? A Corte Interamericana deu uma decisão mandando voltar para a Comissão Interamericana participar. Então, a Costa Rica queria que o caso tramitasse na Corte sem ter passado pela comissão previamente. Não, e como eu disse, é bem interessante, é um caso da Costa Rica contra a Costa Rica, provavelmente de um governo democrático contra um governo tentando fazer cessar graves violações aos direitos humanos de um período anterior. Enfim, mas para fins de curiosidade. Como eu já disse para vocês, até 86 nós não tivemos nenhum caso contencioso, mas tivemos 7 solicitações de opiniões consultivas.
né? Aqui também tivemos um ponto interessante, que foi o primeiro regulamento da Corte, né, que ele foi publicado em 1980. Observe que aqui, pessoal, tomou como referência o próprio regulamento do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, né, e o regulamento da Corte Internacional de Justiça, que influenciaram, sem dúvida alguma, o sistema regional europeu de proteção aos direitos humanos, influenciou o sistema interamericano, né, já que tem mais experiência, veio antes, então influenciou nitidamente a Corte Interamericana e o sistema interamericano de um modo geral. Esse primeiro regulamento da Corte, pessoal, foi até 1991. Depois, a autora, ela coloca um segundo período, que ela chama de etapa do desenvolvimento. Aqui eu vou traduzir em português. Então, em 1986 a 1993. Por quê? Porque foram chegando casos e solicitações de opiniões consultivas. A partir desse período, pessoal, se verificam as primeiras solicitações de medidas provisionais, em situações de gravidade e urgência, como eu já falei para vocês. Foram 8 medidas provisionais que chegaram medidas provisórias que chegaram na Corte Interamericana. Por favor, se o processador estiver lento e eu misturar português e espanhol, caso contrário, eu vou fazendo tradução simultânea. E tivemos, nesse período, a primeira sentença, que é uma sentença que eu recomendo a leitura, no caso contra Honduras, que é um dos campeões aí, foi o Estado hondurenho foi processado inúmeras vezes, condenado inúmeras vezes. É o caso Velázquez Rodrigues, né? Foi a primeira sentença contenciosa, condenatória, efetivamente, da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Foi esse caso aqui, ainda, se não me falha a memória, em 1986. Por isso que ela traz como marco dessa fase de desenvolvimento. Nesse período também foram emitidas 6 opiniões consultivas. No começo da Corte, pessoal, ela atuava muito na função consultiva, bastante. Ela ficou emitindo opiniões consultivas por longos anos até emitir a primeira sentença condenatória. Aqui o segundo regulamento da Corte entrou em vigor em agosto de 1991, né, e também foi reformado em 1993 em relação ao procedimento de medidas provisórias. Depois a autora traz mais uma fase, que ela chamou de fase de intensificação da atuação, do trabalho, do labor, de 1997 a 2001. Por quê? Porque foram submetidos 32 casos à Corte, né, e foram ditadas 56 sentenças, mais 7 resoluções, e foram emitidas também mais 3 opiniões consultivas. Então, foi um período de larga produção observe que aí no intervalo de poucos anos, mas de larga produção da Corte Interamericana. Né? Em 1º de janeiro de 1997, entrou em vigor o 3º regulamento e fortaleceu o processo de participação das vítimas. Esse é um ponto bastante interessante. O papel das vítimas no sistema interamericano. Já há uma produção, já há teses de doutorado, dissertações de mestrado, muitos artigos científicos falando sobre esse papel da vítima no âmbito do sistema interamericano. Por quê? Porque ele vem se robustecendo, se fortalecendo ao longo dos anos, não por força de tratados internacionais, mas por força dessas alterações, desses novos regulamentos da Comissão Interamericana. E a última fase que a autora traz é a fase dos avanços, né, do locus standi e do regulamento de assistência às vítimas. Então, em junho de 2001, entrou em vigor o 4º regulamento, né, que traz o locus standi às vítimas. Professor, a vítima tem direito tem acesso direto à Corte Interamericana? Nós já vimos que não. No sistema europeu, sim. No sistema interamericano, não. Mas ela tem o locus standi, ou seja, uma vez que o caso foi submetido pela comissão à corte, aí, meu amigo, a vítima toma de conta. Aí a comissão, ela passou, a partir daqui, aí ela passou a atuar mais como custos legis do que mesmo como parte.
a vítima passou a ter o seu papel de parte e a fazer o chamado escrito de petições e a rolar testemunhas, peritos, trazer provas e por aí vai. Então, ela não tem acesso direto, mas uma vez que o caso foi submetido, aí ela vai ter o locus standi, uma atuação bem marcante, como eu irei destacar um pouco mais à frente. Esse SUS aqui é minúsculo. Tivemos também uma reforma em 2003 e em 2009 foi aprovado o novo regulamento da Corte, que continua intensificando a participação das vítimas. É o regulamento, salvo engano, que está em vigor até hoje. E em 2010, a autora ainda coloca o regulamento sobre o funcionamento do Fundo de Assistência Legal de Vítimas. O que seria esse Fundo de Assistência Legal, pessoal? Muitas vítimas, imagine aquele José Pereira, daquele caso da solução amistosa, 17 anos, reduzido a condição análoga de escravo, em situação de hiper, mega vulnerabilidade, e aí ele não tem condições de pagar, contratar advogado, se deslocar, ir para audiência, não tinha muita possibilidade disso acontecer. Então, foi criado esse Fundo de Assistência Legal às Vítimas para custear, para financiar o acesso às vítimas, a participação delas nas etapas do procedimento do sistema interamericano, do processo interamericano. Claro que a vítima, o seu representante legal, vai ter que solicitar isso aí, vai ter que dizer o que é que ele está precisando, é pagar os honorários do perito, é pagar os honorários do advogado, é custear as passagens para ir para a audiência, enfim, é pagar custas de cartório para autenticar documentos, e por aí vai. Isso, se a vítima comprovar que ela não tem condições financeiras, pode ser retirado desse fundo de assistência às vítimas. Todo mundo entendeu? Isso foi bem importante no desenvolvimento do sistema interamericano. Voltando a projetar aqui para vocês. Composição, pessoal. Vai que alguém aí já esteja pensando em ser juiz da Corte Interamericana. A Corte, se for, pessoal, lembre do professor, viu? Convida o professor para ser seu assessor, alguma coisa, estagiário, alguma coisa do tipo. Então, a Corte, ela é composta por 7 juízes, pessoal. Juízes ou juízas. Já viram que o Código de Processo Civil só fala em juízes? O Código de Processo Penal só fala em juízes. As leis só falam em juízes, nunca falam em juízas, ou juízes e juízas, é sempre no masculino. Cuja escolha, infelizmente, a escolha é feita pelos estados, partes da convenção, em sessão da Assembleia Geral da OEA, de uma lista de candidatos propostos pelos estados. Cada estado pode propor até 3. Até 3. Quer dizer que pode ser 1, 2 ou 3, deverá indicar ao menos um. Se indicar 3, ao menos um que não seja nacional do país, do estado, que está indicando. Então, o Brasil poderia indicar 2 brasileiros e um mexicano, e um venezuelano. Venezuelano, eu acho difícil o Brasil indicar, mas poderia acontecer. Os juízes serão eleitos para um mandato de 6 anos e só poderão ser reeleitos uma vez. E aí, se um juiz foi 6 anos, foi reeleito, a doutrina diz que ele não poderá, mesmo que ele fique um tempo, cansado de Trindade, que foi lá para a Corte Internacional de Justiça, ele pode voltar e ser eleito novamente para a Corte Interamericana, não mais. É o que diz a doutrina. Então, na composição, pode haver nacionais de qualquer Estado membro da OEA. Então, o Brasil poderia indicar, e eu não duvido que isso viesse a acontecer, um norte-americano para ser juiz da Corte Interamericana. Tá certo, pessoal? Isso já tivemos um colombiano como ministro da Educação. Então, isso pode vir a acontecer, tem previsão legal, convencional para tanto. Mas não podem haver, porque os Estados Unidos não submetem a jurisdição da Corte, porém, é qualquer nacional de qualquer Estado membro, poderia ser um canadense também. Então, não podem haver 2 juízes da mesma nacionalidade. Além disso, os juízes gozam das mesmas imunidades de jurisdição dos diplomatas, como nós sabemos que há convenções internacionais desse sentido, e dos privilégios diplomáticos. Não podem ser responsabilizados por votos, porque já pensou, o juiz é nacional de um país.
e de repente ele sofre, esse país é aliado de outro que ele votou para a condenação, e aí ele sofre represálias em razão de seus votos e opiniões. Não tem como, é da mesma forma que existem as garantias aqui, a magistratura no âmbito interno. Além dos 7 juízes, pessoal, nós temos a previsão legal para ter um juiz ad hoc. Se vocês analisarem sentenças, decisões da Corte Interamericana, vocês vão ver os votos emitidos por juiz ad hoc, como o Roberto Figueiredo Caldas já foi juiz ad hoc na jurisdição contenciosa, caso o Estado réu não possua um juiz de sua nacionalidade em exercício na Corte. Acontece que a Corte, em 2009, por meio da opinião consultiva, e aí vale a pena a leitura das opiniões consultivas, eu não vou bater uma por uma aqui, mas nós temos a opinião consultiva número 20, que trouxe a interpretação do artigo 55, que é justamente o que trata do juiz ad hoc, eliminando tal figura das demandas iniciadas pela comissão a pedido de vítimas. Então, o juiz ad hoc só atuaria naquelas demandas que decorrem de comunicações interestatais, né, mantendo somente para demandas originadas de comunicações interestatais, como bem destaca o professor André de Carvalho Ramos. Então, nos casos contenciosos submetidos à corte, originários de petição individual da vítima ou seus representantes, poderia ser o núcleo de prática jurídica da UFRN, apresentada à comissão, não comportam mais, de 2009 para cá, a nomeação do juiz ad hoc pelo Estado envolvido. Ok, pessoal? Fica claro aí a restrição à possibilidade de atuação do juiz ad hoc. Nos casos submetidos contra o Brasil, um eventual juiz brasileiro, hoje não temos, lamentavelmente, nenhum brasileiro como juiz. Sabemos do fatídico episódio que aconteceu e que o outrora juiz Roberto Figueiredo Caldas pediu para sair da Corte Interamericana. Então, ficamos sem nenhum brasileiro. Então, vai que algum dos meus estimados alunos um dia também venha a ser juiz interamericano. Então, os juízes, eles atuam a título pessoal, perdão, se for cacofone, eles não representam os estados, tá certo? Do mesmo jeito dos comissários ou comissionados no âmbito da Comissão Interamericana. Aí a foto, Zaffaroni, tem grandes juristas, viu, pessoal? O Zaffaroni, eu não preciso nem falar, todo mundo que já estudou direito penal um dia deveria ter lido o Manual de Direito Penal, parte geral dele, de Pierre Angeli, é o livro que eu adotava quando ensinava penal, parte geral. O Ferrer McGregor tem muitos artigos publicados sobre a atuação da Corte, sistema interamericano, enfim, tem meu respeito. Tem uns aí que não tem muito meu respeito não, viu, pessoal? Mas eu já li os artigos do Bio Grossi, que é esse último aqui, tem aqui a ordem, tá, pessoal? No chileno, eu discordo de muitos posicionamentos dele. Tem a Ódio Benito, que é, se não me falha a memória, costarriquenha. O que é professor da Externado de Colômbia, onde eu estou fazendo meu pós-doutoramento, Humberto Sierra Porto, já estive com ele em eventos. Então, tá aqui, pessoal. Sierra Porto, aqui, o Patrício Pasminho Freire, a Elizabeth Ódio Benito, o Eduardo Biogrossi, e lá em cima, como eu já disse para vocês, a Farone, Ferrer McGregor e o Henrique, quer ver? E Ricardo Pérez Manique. Essa é a composição atual, sem nenhum brasileiro, infelizmente, da Corte Interamericana. Espero que, quando terminar o mandato deles, algum brasileiro tenha a chance seja indicado e que, de preferência, que seja um professor conhecedor. O próprio professor André de Carvalho Ramos aqui, eu acho que ele preenche todos os requisitos, é do Ministério Público Federal, não é juiz, mas se dedica bastante ao estudo do tema, daria um excelente juiz interamericano, com toda certeza. Então, acerca do funcionamento, pessoal, dentre outros juristas, a própria professora Melina Fachin, que acabou de participar da seleção para ser secretária executiva da comissão, também seria uma excelente juiz interamericana, porque conhece muito bem o sistema. O George Galindo, que é do MRE, enfim, pernambucano,
também um excelente jurista, dentre outros. Então, a Corte Interamericana, pessoal, ela realizou suas primeiras reuniões em Washington, né, em 1979, logo em seguida, ainda em 79, ela se instalou permanentemente, né, num acordo aí, sede em São José da Costa Rica. Ainda não tive a satisfação de conhecer a Corte pessoalmente. Fui ao Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul, e Mercosul não é muito meu forte, mas não fui à Corte Interamericana de Direitos Humanos em São José da Costa Rica. Espero realizar esse sonho um dia. Então, a Corte é uma instituição judicial autônoma, ela não é um órgão da OEA, ela é um órgão da Convenção Americana. Ela é regida pela Convenção, mas vocês lembrem aí de outros tratados do sistema interamericano que falam na possibilidade de petições, submissão de casos à Corte Interamericana. Além disso, por seu regulamento de 2009, que é o regulamento atual. Ela foi acionada pela primeira vez em 1981, né? E aí, como eu já mencionei para vocês, o seu funcionamento, pessoal, ocorre em sessões ordinárias e extraordinárias. Ela não é um tribunal permanente. Esses 7 juízes, eles não ficam em São José da Costa Rica o tempo todo. O professor Zaffaroni até já se manifestou, parece que ele não vai ter o interesse de ser reconduzido, o que é uma pena, porque ele é um dos maiores juristas da América Latina. A Corte poderá reunir-se em qualquer Estado-membro, então não só em São José da Costa Rica, mas ela também pode se reunir em outros países, como já o fez, desde que o país autorize. Inclusive, ela já se reuniu aqui no Brasil. O quórum é de pelo menos 5, né? Precisa de 5 juízes para poder deliberar, 5 juízes presentes. Aqui Mazzuoli colocou, pessoal, eu não concordo, não. Ele diz, trata-se de um tribunal supranacional interamericano. Acho que não. É um tribunal internacional, é um tribunal interamericano. Tribunal supranacional é para ambientes de supranacionalidade, ou seja, para ambientes de integração econômica, como é o caso do Tribunal de Justiça da União Europeia. Foi isso. O senhor pegou isso nesse livro dele sobre direitos humanos ou foi naquele outro livrinho dele sobre teoria tridimensional, com o Michel Carducci? Peguei nesse sobre direitos humanos. Ele tem outro advogando essa tese com teoria tridimensional. O senhor tem? Tem. Advogando que é um tribunal supranacional. Veja bem, o sistema interamericano tem supranacionalidade. As características de supranacionalidade, elas estão presentes quando você tem aquele processo de integração, como tem no âmbito da União Europeia. E essa integração é de um espaço de justiça, mobilidade, de direitos, etc., de livre circulação de pessoas, bens, e por aí vai. Nós não temos isso. Não dá para você pegar emprestado, importar expressões que são carregadas de características específicas, como é a supranacionalidade. Né? Inclusive, eu até debati isso na disciplina de constitucionalismo multinível, eu acho que eu já debati isso nas orientações a Camargo, sobre o que é esse espaço de supranacionalidade, que a gente não pode pegar essa expressão, que tem uma conotação específica, e sair levando para espaços regionais. Então você quer... Então, você não. Isso gêneros, né, professor? Porque é algo excepcionalíssimo. Sim. E com características... E com a construção histórica de muitos anos. Né? O sistema interamericano não foi concebido para isso. Não é bem dessa forma. Eu consigo robustecer, teoricamente, o sistema interamericano sem atribuir a ele a característica da supranacionalidade, como eu fiz na disciplina de constitucionalismo multinível, trazendo aquelas outras teorias da constitucionalização do direito internacional dos direitos humanos, no caso do direito interamericano dos direitos humanos. Eu não preciso tentar importar um modelo de integração econômica que se baseia na supranacionalidade para cá. Por isso que eu critico esse posicionamento dele. E o bom e velho direito internacional clássico, ele se adequa bem. Não exatamente o clássico, né? Mas o bom e velho direito internacional se adequa bem. Ele explica bem o funcionamento da Corte. Sim, sem dúvida alguma. Sem dúvida. Inclusive na forma como os tribunais estatais dialogam com as decisões. Eu queria que trouxesse, por exemplo, efeito do primado.
reenvio prejudicial, tem reenvio em corte supranacional aqui na América Latina, mas não na Corte Interamericana, porque ela não é uma corte supranacional. Ela não é a corte que fica lá da América Central, né? Ela não é aquela da comunidade andina. Enfim, ela não tem esses mecanismos que são inerentes à supranacionalidade. Mas, enfim, critico a mensagem e não o mensageiro, critico o posicionamento e não o professor. Discuto e discordo desse ponto da supranacionalidade. Ok? E aí ele vai ter que dizer também que o Tribunal Europeu de Direitos Humanos é uma corte supranacional, inclusive que lá tem um protocolo do diálogo mais sólido, mais forte do que aqui no sistema interamericano. Não temos aqui e tem lá, né, o 16, em que os próprios tribunais, as altas autoridades jurisdicionais podem fazer consultas à Corte Europeia, ao Tribunal Europeu. Nós não temos esse mecanismo aqui. E lá ninguém fala que é supranacional, enfim. Mas vamos lá. Mas bem lembrado, Isley. E o professor Michele Carducci é uma pessoa excepcional, extremamente educada. Já me correspondi com ele por e-mail e fala português, escreve em português, fica lá na Universidade de Lecce, se não me falha a memória, no sul, no calcanhar da Itália. Tá certo, pessoal? Fica a dica, quem quiser pesquisar lá na Itália, procurar o professor Michele Carducci, porque ele é autoridade na temática. Então, o quórum, eu já falei para vocês que é de 5, já fiz essa crítica à expressão tribunal supranacional, e a doutrina uruguaia também vem colocando que a jurisprudência se transformou numa fonte de consulta de fundamental importância para os direitos humanos nos países americanos. Não tem como você ser um bom jurista hoje em dia. Eu digo isso, pessoal, em muitas áreas, sem conhecer a jurisprudência da Corte Interamericana. Em direito civil, com o fenômeno da convencionalização do direito privado, em direito ambiental, com o esverdeamento do sistema interamericano, em direito penal e processo penal, porque tem toda uma jurisprudência penal, né, que fala em investigar, processar e punir da Corte Interamericana. Mas o até diz que punir é um estándar interamericano. Eu até prefiro colocar a possibilidade de punir é um estándar interamericano, para que a gente não desenvolva, para que a gente não esqueça da criminologia crítica do Alessandro Barata e de outros autores, porque eu não posso punir só por punir, não posso também punir atos que não gerem lesividade suficiente aos direitos humanos. Então, a possibilidade de punir, não o simples fato de punir. Mas há indício claro de que é um estándar interamericano, é um padrão do sistema interamericano. O professor Mazzuoli, que foi da minha banca do primeiro mestrado, prefaciou meu livro, meu primeiro livro, a quem eu agradeço encarecidamente. Se ele vier assistir essa aula, fica o meu agradecimento. Idiomas, não que eu tenha alguma coisa para ensinar para ele, mas vai que assista. Fica aqui registrado meu agradecimento mais uma vez. Idiomas oficiais. Né? Os idiomas oficiais da Corte são os da OEA, espanhol, inglês, português e francês. É tanto que eu admito os artigos aqui da disciplina em qualquer um desses idiomas. Seguimos aqui, tanto na graduação quanto no mestrado, os idiomas oficiais da OEA e da Corte. Legitimidade, em holandês não, viu, Isley? Legitimidade ativa e passiva. Como vocês já viram comigo, quando eu estava ensinando a Comissão Interamericana, somente os estados que tenham reconhecido a jurisdição da Corte e a Comissão podem processar estados perante a Corte no exercício no exercício da jurisdição contenciosa. Os indivíduos, pessoal, eles dependem da Comissão ou da proteção diplomática, né? No caso da Comissão, ou de outro estado, seria no caso da proteção diplomática, para seus reclamos cheguem à Corte IDH. Quando eu digo proteção diplomática, pode ser de um nacional seu que teve seus direitos humanos violados em outro estado. Então, como a Colômbia, a Colômbia processou
o Equador, ou foi o Equador que processou a Colômbia, enfim, me foge a memória agora. Depois fizeram um acordo. Então, o juiz stand, pessoal, é apenas da Comissão Interamericana. O professor Cansado Trindade, estou com um livro dele aqui, o Tratado Internacional dos Direitos Humanos, pessoal, o Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos, volume 3, ele fala bastante, né? Ele defende, e não só nesse livro, em inúmeros outros artigos científicos, em inglês, francês, em português, em espanhol, o acesso direto. Ele defende que os particulares deveriam ter o juiz stand. Agora, vejam bem, para vocês saberem ler o que o professor está falando. É uma visão política. Ele não defende, com base nas normas que aí estão, o acesso direto. Não tem como. Tá certo, pessoal? Ele defende que o sistema deveria modificar para acolher o acesso direto. Só que aí eu já venho e falo, olha, pense no acesso direto. A comissão e a corte não dão conta de julgar os processos que tem hoje da forma como está. E quando tiver o acesso direto, com todo mundo podendo peticionar, como acontece com a Convenção Europeia, com a Corte Europeia, o Tribunal Europeu, como é que vai ficar? Se esse filtro da Comissão Interamericana com 7 juízes, 7 só, que não é um tribunal permanente, se reúne poucas vezes ao ano, não daria conta, pessoal. Então, para permitir o acesso direto, eu tenho que mudar a estrutura do sistema interamericano. Não tem como você só mudar esse ponto, porque vai ter um efeito aí nefasto, desastroso. Então, até defendo o acesso direto, desde que outros pontos estruturais sejam alterados no sistema. E aí precisaria de um protocolo para modificar a convenção. Não tem como fazer com o texto que aí está. Tá certo? Esse acesso direto, muito embora já tenha melhorado bastante. Então, tá bem claro no eventual questionamento, enfim, se tem esse juiz stand, não, mas o juiz não. Então, tanto os particulares quanto as instituições privadas estão impedidos, sim, pessoas jurídicas de direito privado, pessoas jurídicas, melhor dizendo, pessoal, não podem acessar, não podem fazer denúncia. Eu já falei isso para vocês, a Comissão Interamericana, nem muito menos a Corte em nome alegando violação ao direito da pessoa jurídica. Inclusive, temos opinião consultiva, eu tenho um artigo publicado nesse sentido. Já a legitimidade passiva é sempre do Estado, ao contrário do Tribunal Penal Internacional, né, a Corte Interamericana de Direitos Humanos não é um tribunal que julga pessoas, ela só julga os Estados. Alguma dúvida até aí, pessoal? Alguém? Algum questionamento, intervenção? Nada? Então, vou passar aqui, tá? Competência. A Corte Interamericana ela tem uma competência, ela se divide em jurisdição consultiva, competência consultiva, e a competência contenciosa, jurisdição contenciosa. Vou falar primeiro sobre a jurisdição consultiva. Então, de acordo com o professor André de Carvalho Ramos, a Corte pode emitir pareceres consultivos, que eu prefiro chamar de opiniões consultivas, sobre, está no texto da Convenção, sobre a interpretação da Convenção ou de outros tratados. Já discutimos essa expressão de outros tratados, quando eu falei da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. Às vezes eu me recuso a falar do homem, mas é o jeito. Concernentes à proteção dos direitos humanos nos Estados americanos. E aí uma observação importante, mesmo tratados da ONU, como o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, a Corte poderia emitir uma interpretação, tá certo, pessoal? Na jurisdição consultiva. E o que alguns autores chamam de verificação de convencionalidade, a compatibilidade entre qualquer de suas leis internas e os mencionados instrumentos internacionais. Outros autores falam em controle de convencionalidade preventivo. Lembrando que a última aula aqui do nosso seminário, e para o pessoal da graduação, a última aula da graduação, na disciplina de Direito Internacional de Direitos Humanos, será sobre o controle de convencionalidade. Não percam. Serão cenas emocionantes dos próximos capítulos.
Então, podem solicitar esses pareceres. Aqui tem uma pequena distinção, pessoal. Em relação à interpretação da Convenção e outros tratados, etc., podem solicitar os Estados-membros da OEA. Da OEA, não precisa se submeter à jurisdição da Corte. Né? Estados Unidos e Canadá podem solicitar. A Comissão Interamericana, que é a pertinência temática universal, qualquer dispositivo, de qualquer tratado que seja aplicado aqui no âmbito dos Estados americanos. E outros órgãos da OEA, olha aí que interessante, com pertinência restrita a temas de direitos humanos de sua atuação. Então, aqui vai ter que, para outros órgãos da OEA atuarem, solicitando opiniões consultivas, terão que justificar e trazendo a pertinência temática. Já sobre a compatibilidade de lei interna, somente os Estados-membros da OEA, segundo a lição do professor Carvalho Ramos. Aqui, o Salvioli colocou um ponto interessante, eu não encontrei isso aqui nos livros, na doutrina brasileira, não quer dizer que não tem algum livro que eu não li que não tem essa informação, mas ele também trouxe a legitimidade ativa, que a legitimidade ativa ela foi ampliada, que a Comissão Interamericana de Mulheres ela foi habilitada para pedir opinião consultiva sobre a interpretação da Convenção para Prevenir, Sancionar e Erradicar a Violência contra a Mulher, a Convenção de Belém do Pará. Então, aí, quem pesquisa sobre proteção à mulher tem que ficar de olho nessa comissão, se ela já fez alguma solicitação ou não, enfim, mas é bom constar a possibilidade de mais um órgão do sistema interamericano solicitar a opinião consultiva à Corte. Os pareceres sobre compatibilidade, pessoal, como eu já disse, seriam um controle de convencionalidade em abstrato, né, segundo bem menciona o professor André. E a Corte também reconhece a sua competência para emitir opinião consultiva sobre a Declaração Americana, como já foi discutido aqui, inclusive trouxemos a opinião consultiva que trata dessa matéria. As opiniões consultivas, pessoal, elas foram muito utilizadas pela Corte Interamericana para desenvolver o direito internacional dos direitos humanos, para esclarecer o alcance e sentido das normas de direitos humanos que vinculam a OEA. E, realmente, algumas opiniões consultivas são brilhantes. Eu sou suspeito para falar, né, mas eu gosto mais da que trata sobre asilo, né, sobre refúgio, da 25, não sei porquê. Também gosto bastante da que fala sobre migrante indocumentado, da que fala sobre as crianças migrantes em situação de privação de liberdade, também da que fala sobre a garantia da assistência consular. Pelo fato de ser migrantólogo, essas me chamam bem a atenção, mas eu vou trazer o rol aqui das opiniões consultivas. Na opinião consultiva não há partes, pessoal, no sentido material, né? Não há contraditório, mas os estados, não só o que fez a solicitação, lógico, mas os demais estados e outras organizações poderão render manifestações à opinião consultiva, certo? Então, nós temos opiniões consultivas sobre várias matérias, a doutrina aponta aqui 7 matérias que a Corte já se manifestou do ponto de vista da jurisdição consultiva. Eu trago aqui o rol, não vou esquartejar todas elas, pessoal, nenhuma delas, para ser bem sincero. Aí no material eu fiz alguns comentários, mas nós temos 20 e poucas opiniões consultivas. Aqui, número 1, número 2, número 1 fala sobre outros tratados, nós já debatemos aqui, né, em 1982, sobre os efeitos das reservas, sobre a entrada em vigência da Convenção, também tem alguns comentários para vocês, restrições à pena de morte, sobre a proposta de modificação da Constituição da Costa Rica relacionada à naturalização, né, para não ter discriminação aí, sobre ter um órgão, pessoal, uma autarquia, uma entidade colegiada obrigatória de periodistas, uma entidade de classe. Interessante que o Supremo Tribunal Federal já fez menção a essa opinião consultiva quando foi falar da lei de imprensa, sobre as expressões leis no artigo 30 da Convenção Americana, sobre a exigibilidade do direito de retificação ou resposta, que não está previsto em todas as constituições, sobre o habeas corpus, né, e se é possível suspender o habeas corpus,
sobre as garantias judiciais em estado de emergência, sobre a interpretação da Declaração Americana, sobre as exceções de esgotamento dos recursos internos, sobre a compatibilidade de um projeto de lei com o artigo 8.2 da Convenção Americana, sobre certas atribuições da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, sobre a responsabilidade internacional por expedição e aplicação de leis violatórias à Convenção. Pessoal, aqui eu estou só fazendo menção, e se de repente a sua pesquisa, o artigo que você está escrevendo, a dissertação do mestrado, enfim, vai tocar num desses pontos, é fundamental que vocês trabalhem com essas opiniões consultivas sobre os informes da Comissão Interamericana, sobre o direito à informação sobre assistência consular. O professor Cansado Trindade diz que essa é a melhor de todas, a 16/99, que associa a assistência consular, o dever de informar sobre a assistência consular ao devido processo legal, no âmbito da Convenção de Viena de Relações Consulares. Então, reconhece como um direito aplicável aqui no sistema interamericano. A condição jurídica e direitos humanos da criança, a condição jurídica e direitos dos migrantes indocumentados, também é uma belíssima opinião consultiva. Controle de legalidade e exercício das atribuições da Comissão Interamericana, sobre o artigo 55 da Convenção. Professor, essa dos migrantes indocumentados é aquela que considera como norma de jus cogens a não discriminação, não é? Perfeito. Sim. Muito bem, eu sei que essa daí você vai conhecer de cor e salteado para a sua dissertação. Em breve, em breve. Direito e garantias das crianças num contexto de imigração, que você também precisa conhecer, tem até alguns equívocos nela, algumas críticas que eu fiz no meu livro a ela, mas é também uma opinião consultiva bastante interessante, diz que a criança não pode ser detida, ficar em situação de privação de liberdade, e por aí vai. Tem vários estándares nessa opinião consultiva, ela é bem marcante também. Titularidade de direitos das pessoas jurídicas do sistema interamericano, meio ambiente e direitos humanos, o pessoal gosta de direito ambiental, essa daqui é fundamental. E quem pesquisa sobre direito e gênero, a opinião consultiva aqui, pessoal, número 24, sobre identidade de gênero, igualdade e não discriminação. Inclusive, considero a igualdade e não discriminação, a Corte também, como uma norma de jus cogens. A professora Yara, que fala muito bem sobre igualdade e não discriminação no livro dela. Fundamental essa instituição de asilo aqui, leia-se como refúgio, e seu reconhecimento como direito humano a solicitar refúgio, esse sim, nítido, claro, o non refoulement como uma norma de jus cogens, né, e lembrou aí das normas de jus cogens, também tem o reconhecimento da norma de jus cogens aqui, nessa opinião consultiva. E a 26, a denúncia da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e a Carta da Organização dos Estados Americanos e seus efeitos, suas obrigações, a de número 26, pessoal. Nós ainda temos em trâmite, segundo a doutrina, 3 opiniões consultivas. A primeira sobre o alcance das obrigações do Estado a respeito das garantias à liberdade sindical. Olha aí, Ricardo. Sobre liberdade sindical e sua relação com outros direitos e aplicação de uma perspectiva de gênero. A segunda, pedido de opinião da Corte sobre a compatibilidade que possui a figura da reeleição presidencial indefinida. Olha aí, Camargo, já que você tem um trabalho sobre os direitos políticos no sistema interamericano, reeleição presidencial indefinida. E a terceira refere-se a enfoques diferenciados, identificação de obrigações do princípio da igualdade e não discriminação no contexto de privação de liberdade para enfrentar a situação especial de risco de mulheres grávidas e em período pós-parto e lactantes, pessoas LGBT, indígenas, idosos, crianças que vivem com suas mães em prisão. São essas as solicitações que estão aí tramitando, já receberam manifestações, né, das entidades. Inclusive, aqui vale ressaltar o papel do NIDE, né, liderado pelo professor Siddhartha Legale, que vem produzindo várias manifestações nessas opiniões consultivas e atuando como amicus curiae e outros colegas e outros grupos de pesquisa aqui da Universidade de Toledo, a Unitoledo também, o professor Luciano Meneghetti vem sempre participando. Nós temos algumas solicitações de opiniões consultivas. Falando nisso, pessoal,
quem tiver aqui na aula for do BDI, a próxima chamada, o próximo convite da Corte Interamericana para que organismos internos, a academia, possa emitir suas considerações sobre opiniões consultivas, eu irei convocar o pessoal do BDI e, eventualmente, meus alunos da graduação e do mestrado, que quiserem somar esforços para produzirmos um escrito e encaminhar para a Corte Interamericana. Quem sabe chegaremos a isso aí. A Corte, pessoal, ela também tem algumas opiniões consultivas que foram indeferidas. Ah, como assim, professor? Pois é. Algumas a Corte recusou emitir opinião consultiva em 2 ocasiões, ambas relacionadas a julgamentos políticos. Olha aí a polêmica. Essa questão dos direitos políticos no sistema interamericano tem muito que se discutir, pessoal. É fogo no parquinho mesmo. Por quê? Porque quiseram discutir sobre procedimentos de impeachment. Aí a Corte diz o seguinte, não, peraí, eu só posso trabalhar em abstrato. Se eu debater isso agora, eu tenho processos de impeachment tramitando. Nós tínhamos o caso de Dilma aqui. E aí ela disse que não pode adiantar o mérito de um eventual caso que pode vir a chegar à sua jurisdição. Então a Corte não julgou, não apreciou esses dois casos, tá certo, pessoal? Teve esse do impeachment e teve mandatários eleitos ainda ameaçando juízes ou procuradores com cassações de mandatos, como já aconteceu na Venezuela, por exemplo, em que membros de Tribunal Constitucional foram cassados, tiveram mandatos cassados. Foram solicitadas as opiniões com base no temor da utilização do processo de impeachment como forma de acesso à manutenção do poder, por isso que foi rechaçada. A Corte resolveu não encarar e não se manifestar. Existe uma discussão, e aí o professor Eduardo Biac Gomes, lá do Paraná, de Curitiba, ele fala bem, pessoal, sobre esse tema. Tem um artigo bacana. Lá na Externado também tem um livro de um professor lá, acho que Roa, o sobrenome dele é Ernesto Jorge Ernesto Roa, se me fala a memória, que ele fala fala muito bem sobre a função consultiva, a jurisdição consultiva, e trata essa questão da natureza jurídica das opiniões consultivas. Para boa parte da doutrina, são recomendações, não vinculam. Para outra parte da doutrina, vinculam, porque são provenientes de um órgão jurisdicional. Então, os estados, inclusive o Brasil, deveria cumprir. Seria aí um controle de convencionalidade preventivo, então teria que, já que vem de um órgão da Convenção Americana, e o Brasil, por exemplo, ratificou a Convenção, submete à jurisdição, deveria acatar as manifestações da jurisdição consultiva da Corte Interamericana. Mas a doutrina coloca aí que, do ponto de vista do direito positivo, não se encontrou um dispositivo que fundamente claramente essa obrigatoriedade das opiniões consultivas da Corte Interamericana. O que é que eu vou cessar a apresentação e vou perguntar a vocês. Um fundamento para defender o caráter obrigatório é que ela vem de um órgão jurisdicional. Mas eu quero deixar claro que não há contraditório. Então, peraí, vai obrigar todos os estados, porém, num procedimento que não teve contraditório, em que eles não participaram? Como é que fica? Ela tem caráter jurisdicional pelo fato de ter vindo da jurisdição consultiva, e isso gera caráter vinculante, força vinculante. São basicamente esses, pessoal, os argumentos mais sólidos trazidos pela doutrina. Alguns ainda falam que compete aos estados acatar as decisões da Corte Interamericana, no artigo 60 e alguma coisa lá da Corte, da Convenção, mas lá para fazer referência às decisões da jurisdição contenciosa. Então, pelo que vocês já estudaram, vocês se filiam ao posicionamento do caráter vinculante das opiniões consultivas ou do caráter meramente recomendatório, soft law, das opiniões consultivas? Lembrando que essa é a parte que vocês respondem.
Eu acho que essa questão dos estados não terem participado é um pouco complicada porque, a rigor, nos procedimentos contenciosos, também só participam os estados que são demandados. Então, não haveria participação integral dos estados nem no procedimento contencioso, nem no procedimento consultivo. Embora, sim, no consultivo isso seja ainda mais ausente, porque não tem contraditório, né? Lembre-se que é pacífico que faz coisa, não faz coisa julgada, mas faz coisa interpretada. A decisão da Corte Interamericana para os estados que não são partes. Ou seja, ela tem efeitos erga omnes, mas o efeito erga omnes é só da coisa interpretada. Eu vou falar isso mais à frente, certo, Camar? Mas é uma discussão, realmente, é uma discussão lá mais forte, a discussão. Porque é uma decisão no contencioso, que teve contraditório, que os estados puderam participar como amicus curiae, etc., e por aí vai. E é uma manifestação da Corte. Mas se você pensar bem, as decisões do STF têm efeitos erga omnes e afetam todos os estados da federação, 220 milhões de habitantes, e eles não tiveram contraditório não, viu, Camargo, para eles? Às vezes a decisão afeta 5 mil e tantos municípios, e eles não se manifestaram no procedimento. Então, a ausência de contraditório é motivo suficiente para você não reconhecer o caráter vinculante de uma decisão. Lembrando que o STF, por exemplo, pode objetivizar um controle difuso de constitucionalidade. Ele pode atribuir efeito erga omnes de um controle difuso, de um controle incidental. Mas a Corte não. O STF pode, mas a Corte não. Eu tô com Camargo. Bom, majoritariamente, pelos meus humildes estudos, a corrente ainda é no sentido do não reconhecimento da obrigatoriedade. Mas caminha, o pessoal está estudando bastante, aí tentando construir uma linha argumentativa muito boa. Como eu disse, o professor Biaki Gomes aí tem um artigo bom nesse sentido, para defender. Uma vez eu estava até no congresso com ele, eu disse, mas diga o artigo da convenção que fundamenta. Realmente aí fica complicado achar o dispositivo que fundamenta o caráter vinculante das opiniões consultivas da Corte Interamericana na convenção. Vai ser uma Constituição jurisprudencial, né, professor? Se acontecer. É que nem... A gente conversou sobre isso na disciplina passada, que a Corte está passando por esse processo de agigantamento da competência. Então, eu acho que... Eu concordo um pouco com o senhor, eu acho que existe essa tendência. Por outro lado, ela tem que ter uma autocontenção, como também já discutimos aqui, né? Não pode ficar de volta à porta. Não pode, se for um ativismo exagerado, termina não sendo favorável à proteção dos direitos humanos. Se esticar demais a corda, os estados não vão cumprir as decisões. O caso Fonte Vecchia é um exemplo disso. O caso Fonte Vecchia que é o que me inspira a escrever a minha segunda tese de doutorado. É sempre assim, viu, pessoal? Eu escrevo uma tese com base numa decisão. Quem me inspirou a escrever a tese lá sobre concretização dos direitos humanos dos migrantes pela jurisdição brasileira foi a decisão da Justiça Federal do Dr. Edilson Nobre, do caso Andrimana. Com base naquela decisão, eu disse, rapaz, eu vou escrever sobre esse negócio aqui. Isso aqui é invocado demais, meu amigo. Vai ser isso aqui que eu vou parir uma tese de doutorado com base nisso. E depois o caso Fonte Vecchia foi que me trouxe a pesquisar a decisão da Suprema Corte de Justiça da Argentina sobre a heterarquia da relação entre o direito interamericano e o direito interno, o diálogo das cortes, o diálogo interjurisdicional sobre um viés heterárquico, e por aí vai. Então, a gente vai pegando essas decisões e tentando construir toda uma teoria, não para justificá-las, pode ser para criticar também, né? Mas eu me inspiro muito nas decisões, porque acho que o Poder Judiciário produz o direito também, né? Não é só o legislador, não. A jurisprudência também é fonte do direito e vale a pena ser estudada. Voltando para cá, mas é polêmica ainda o assunto. Ainda cabe, nós temos muitos artigos escritos, etc., mas ainda é uma boa discussão
o caráter vinculante, a força das opiniões consultivas da Corte Interamericana. Tá certo, pessoal? Ainda tem espaço para se construir aí. Entrando agora numa parte mais densa da nossa matéria, a jurisdição contenciosa. Basicamente, é o que falta para acabar sobre a Corte, é o exercício da função da jurisdição contenciosa, claro, com seus detalhes. Então, como vocês já sabem, é uma cláusula facultativa, né? O Estado ele pode ratificar a Convenção Americana e não se submeter. Felizmente, o Brasil ratificou a Convenção em 92 e se submeteu à jurisdição e submeteu-se à jurisdição em 98, no governo FHC. Então, o Estado pode, como eu acabei de mencionar, não se submeter à jurisdição. O Estado deve reconhecer por declaração específica, né, ou mesmo somente para um caso específico. Então, pode ser específica para todo e qualquer caso, ou pode ser específica para um único caso. Então, para que o Estado seja julgado, ele tem que ter ratificado, como eu disse, ele tem que ter feito a declaração específica de submissão e o aceite desse sistema de petições e casos perante a Comissão Interamericana para apurar e da Corte Interamericana para julgar. Vamos ao procedimento, pessoal. Esse Camargo aqui não é Camargo aqui da disciplina, não, tá? É outro. Inclusive, esse Rodrigues, se não me falha a memória, vou até pegar a capa do livro. Estudei com ele no doutorado. João Mendes Rodrigues, gente boa, lá do Rio de Janeiro. Então, nós temos aqui, pessoal, a fase postulatória, probatória, decisória e executória. Ainda hoje, eu pretendo, pelo menos, não cansar muito vocês, chegar até a fase decisória. Então, nós temos aqui a petição inicial. A comissão, em no máximo 3 meses após o não acatamento das conclusões daquele relatório 50, que é o primeiro informe, já mencionado hoje, pode, eu já disse que deve, acionar o Estado perante a Corte Interamericana, né? Salvo se o Estado não tiver reconhecido a jurisdição ou se a comissão, por voto da maioria dos comissários ou comissionados, dispuser em sentido contrário. A interpretação da própria Corte sobre o prazo de 3 meses, pessoal, é interpretação flexível, certo? Esse prazo aí não seria um prazo fatal, ele pode ser, inclusive, prorrogado. Porque já pensou uma grave violação dos direitos humanos, o Estado não cumpre o informe, e aí, simplesmente, por ter escoado o prazo de 3 meses, que é um prazo curto, muitas vezes o Estado ele até precisa de mais prazo para contestar, etc., e é concedido, e aqui só 3 meses, não. A Corte entendeu que esse prazo poderia ser ampliado. Outros Estados contratantes, isso já é pacífico, outros Estados contratantes que tenham também conhecido a jurisdição da Corte podem acionar, como eu já disse, um Estado, né, já que a garantia de direitos humanos é uma obrigação objetiva. Os tratados de direitos humanos, inclusive, têm essa característica diferente dos tratados em matéria de direito econômico, financeiro, bancário, etc. Então, o próprio Estado interessado pode propor a ação para substituir eventual relatório desfavorável da comissão por uma sentença que o isente das violações apontadas. Não tenho conhecimento disso ter acontecido, mas há essa possibilidade trazida aqui pelo professor André de Carvalho Ramos. Essa ação, pessoal, ela é iniciada com o envio do primeiro informe. As vítimas e seus representantes são intimados a apresentar a petição inicial do processo. Então, inicia, movimenta, retira da inércia a Corte através do envio do primeiro informe pela comissão. Depois que a comissão está lá com esse primeiro informe, aí as vítimas são notificadas para oferecerem o seu escrito de petição, a sua petição inicial, no prazo de 2 meses. Pelo regulamento 2009, a ação é iniciada pelo envio de informe da comissão, não mais por petição própria, porque antes de 2009, tinha o primeiro informe e ainda tinha que redigir uma petição. Não tem mais, depois de 2009, a obrigação dessa petição inicial, salvo quando é o Estado. Se for o Estado, ele vai ter que fazer a petição. E aí, claro, se o primeiro informe serve como petição, ele vai ter que preencher os requisitos da petição inicial de acordo com o regulamento da Comissão da Corte Interamericana. Mesmo que o papel das vítimas tenha se robustecido ao longo do tempo, pessoal, a comissão ela deve atuar em todo o processo.
inclusive como Ministério Público, como custos legis, como acontece no Ministério Público aqui, e é defendido pela doutrina. Como eu já falei para vocês, o papel da vítima, né, ele vem crescendo no âmbito do processo interamericano. Desde 2001, já se permite a participação da vítima e de seus representantes em todas as fases do processo. Vai que alguém aqui vai advogar perante o sistema interamericano, representando as vítimas, representando no sentido de advogando para as vítimas, com direito a se manifestar em igualdade de condições com a comissão e com o Estado interessado. Vou até trazer alguns detalhes, se a vítima pode acrescentar os fatos, se pode pegar os fatos da comissão e atribuir uma outra qualificação, e por aí vai. O regulamento da Corte, com a reforma que entrou em vigor em 1º de junho, avançou nessa direção, reconhecendo a parte peticionária e as vítimas locus standi, não juiz standi, né, já que eles podem apresentar suas solicitações, argumentos, provas de forma autônoma. Então, a comissão pode rolar uma testemunha, a vítima, através de seu representante, pode rolar outra, pessoal, não tem problema nenhum. E desde 2010 é obrigatória a notificação das vítimas ou de seus representantes acerca da apresentação pela comissão do seu caso à corte. A partir daí, posso dizer, inclusive a autora uruguaia que eu trouxe colocou como um marco no sistema interamericano. Então, as vítimas ou representantes que venham oficiar no processo não é dado a alterar o objeto da causa ou a extensão dos beneficiários, né? Não pode ter aí, incluir outros beneficiários fixados quando da propositura pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Ela pode até alegar que há outras vítimas, mas eles não poderão figurar como beneficiários. E se o objeto da causa é violência policial em protestos sociais, não vai ser da situação dos presídios. Tem que ser só do objeto da causa que foi trazido Quem delimita o objeto da causa é a Comissão Interamericana. Então, os fatos expostos pela comissão determinam o limite objetivo e subjetivo do objeto do processo. Tá claro, pessoal? As vítimas não poderão ampliar. E não podem ser agregados novos fatos ou novas vítimas, como eu já mencionei para vocês. Essas vítimas terão um prazo improrrogável de 2 meses, contado a partir do recebimento desse escrito e de seus anexos, para apresentar autonomamente à corte seu escrito de petições, argumentos e provas, que é o nome que, na prática, é chamado escrito de petições. Alguma dúvida, pessoal, até aí? Nenhuma? Não. Então, vou falar para vocês sobre a figura do defensor público interamericano. Tem até um aluno da turma da graduação que projetou e escreveu um artigo sobre o defensor público interamericano. Então, ele deve representar judicialmente as vítimas sem recurso. Inclusive, alguns brasileiros já participaram, já participei de eventos com um defensor público que era defensor público interamericano, que atuou como defensor público interamericano. Esse papel antes ele era feito pela comissão e agora passa a ser feito pelo defensor interamericano. A OEA fez um convênio com a Associação Interamericana de Defensorias Públicas, né, que possui uma lista de defensores públicos nacionais especializados no sistema interamericano e que conta com defensores públicos brasileiros. Alguém dessa lista, né, pode ser nomeado defensor público interamericano para atender e representar as vítimas que não possuam condições, não tenham representação jurídica para atuar nos processos perante a Corte Interamericana. Então, alguém que pensa que ingressar na belíssima carreira da defensoria pública pode pensar também, além disso, de ser defensor público interamericano, desenvolver um papel mais bonito ainda, atuando no âmbito do sistema interamericano, tá certo? Inclusive, se alguém aqui um dia for defensor público interamericano, lembre do professor e convide para ser estagiário. Então, pessoal, contestação, exceções preliminares e admissibilidade. Bora lá, tá mais perto que longe de terminar. Então, o Estado réu é notificado, pessoal, lógico, tem contraditório, ampla defesa, para oferecer sua contestação também no prazo de 2 meses.
Então, vamos lá. Está lá, chegou na corte, aquele informe 50, vai para a vítima, ela faz o escrito de petição, o Estado vai ter 2 meses para contestar. Pasmem, o Estado brasileiro já perdeu esse prazo, já deixou de contestar algumas demandas no âmbito do sistema interamericano. O Estado pode não impugnar os fatos e as pretensões e acatar a responsabilidade internacional, e aí a corte já vai estar apta a sentenciar, ou o Estado pode acatar parcialmente e dizer, ó, isso aqui eu reconheço essas violações, não reconheço essas outras, e aí só a matéria controversa que vai ser objeto lá da sentença, o resto vai presumir, se todo mundo concordou, não há o que se discutir, né? Caso queira contestar, deve já indicar as provas, inclusive as periciais, né, bem como os fundamentos de direito, as observações, as reparações e as custas solicitadas, bem como as conclusões pertinentes. É na contestação que o Estado também apresenta as exceções preliminares, viu, pessoal? Aquela matéria que impede que a Corte se pronuncie sobre o mérito, como a ausência de esgotamento dos recursos internos. Eu já falei isso para vocês, mas daqui é sobre um tópico sobre a apresentação das exceções. Além do esgotamento dos recursos internos, poderia alegar prescrição, vício insanável, a omissão de trâmites prévios junto à comissão, enfim, o Estado tenta, sabe, sempre alegar alguma coisa nesse sentido. Isso também daria uma pesquisa bem interessante sobre a defesa do Brasil perante o sistema interamericano. O que foi que o Brasil alegou? Quais os principais argumentos trazidos pela AGU, que aqui tem um grupo de trabalho específico, né, um órgão específico da AGU que atua aí junto com o Ministério das Relações Exteriores e mesmo com a Secretaria de Direitos Humanos, quando tinham esses nomes, que esses nomes vão sendo alterados aí com a mudança de governo, né, pessoal? O que é que acontece? A AGU, com esses outros órgãos, prepara a contestação do Estado brasileiro. E eu já falei para vocês que já perderam, já temos casos em que o Brasil não contestou. Mas seria uma pesquisa interessante, com certeza, ver se há um padrão, o que é que o Estado vem alegando nessas contestações, tem fundamento, não tem fundamento, o que é que ela entende como esgotamento de recursos internos para alegar, já que é o argumento mais trazido. Não suspenderá o procedimento em relação ao mérito, ou seja, pessoal, mesmo alegando trazendo a exceção, né, as exceções preliminares, isso não vai suspender o andamento do processo. Inclusive, a Corte, antigamente, ela numa sentença só, ela já ela fazia uma sentença só para admissibilidade, analisando essas exceções preliminares, depois é que ela trazia uma de mérito. Por uma questão de economia processual, ela passou a analisar tudo numa decisão só. Então, a alegação que as exceções preliminares não fazem suspender o processo e o mérito, o exame de mérito da causa. Inclusive, vale destacar que a comissão poderá convocar uma audiência especial para analisar essas exceções preliminares. Ao fim desse contraditório, a Corte decidirá sobre as exceções, podendo arquivar o caso ou ordenar o procedimento, mas eu já falei que, na prática, isso hoje em dia vem feito numa sentença só. Requisitos de admissibilidade, pessoal, eu trabalhei lá quando falei sobre a Comissão Interamericana, né, sobre os requisitos, não esgotamento de recursos internos, ausência de litispendência, ausência de coisa julgada internacional, 6 meses, prazo, enfim. Já foram debatidos, por isso que eu fiz aqui uma rápida menção só para constar. Quem tem o material completo já se deparou com essa informação. Meios de prova. O processo interamericano ele é um pouco mais flexível que o processo estatal em matéria probatória, pessoal. Apesar de ele acolher o princípio da oralidade, ele é basicamente oral, né, com determinação de audiências. Inclusive, vocês encontram essas audiências no YouTube. No YouTube da Corte Interamericana, às vezes dura 8 horas a audiência, mas eu recomendo, assistam pelo menos um pedaço, para quem tem curiosidade de ver como é que funciona, os peritos são ouvidos. Acho que a professora Melina Fachin já atuou como perita também, para a coleta de depoimentos das vítimas, testemunhas e peritos. Né, o novo regulamento é informado pelo princípio acusatório. É bem verdade que o STF, nem tudo que ele faz obedece o princípio acusatório, mas o regulamento da Corte é pautado, sim, no princípio acusatório.
É interessante que alguns autores até trazem a crise da legitimidade democrática da Corte Interamericana. Parece que eles esquecem que o Estado submeteu porque quis a jurisdição, que ele ratificou a Convenção Americana porque quis, ninguém obrigou. Que passou pelo parlamento para a incorporação da Convenção Americana, que passou pela chefia do Poder Executivo, ou seja, teve sim uma legitimidade democrática. Então, eu acho que é uma crítica que não cabe, mas que é sempre, vez por outra, é trazida à tona essa crise da legitimidade democrática dos tribunais internacionais. Poderia falar a mesma coisa do juiz. Aí, não, mas o juiz fez concurso. Bom, mas aqui também tem um processo de escolha com a participação do Estado, e por aí vai. Tem seus critérios. Quantas provas são admitidos todos os modos de produção que existem aqui no Brasil? Provas testemunhais, periciais, documentais, principalmente. Mas aceita aqui, pessoal, matéria de jornal, prova indiciária, claro, tudo isso vai formar um arcabouço probatório que será levado em consideração quando vai somando os indícios, as presunções, as provas, até se tornar robusto o suficiente para uma condenação. Essa fase aqui, ela se encerra com a apresentação das alegações finais pelas vítimas, pelo Estado e também pela Comissão Interamericana. Há a possibilidade de prestar declarações por um agente dotado de fé pública. Então, eu poderia ouvir uma testemunha, um perito, etc., pessoal, num cartório, num tabelionato aqui, né? Temos essa previsão, essa possibilidade, e enviar esse escrito, essa manifestação para a Corte Interamericana. Como a Corte também poderá receber, como está acontecendo agora, durante a pandemia, declarações testemunhais, periciais de vítimas por meios eletrônicos, pela plataforma que nós estamos ministrando essa aula, ela pode utilizar. Outro dia eu até acompanhei uma audiência em que estava vendo a utilização desses recursos de forma bastante efetiva. Quem requerer a produção de prova vai arcar com os custos. Claro, a vítima, sendo hipossuficiente, vai poder ter acesso ao fundo de assistência, como nós já mencionamos aqui. Então, são amplos poderes de diligência probatória conferidos à Corte, inclusive ela pode produzir prova ex officio. Professor, mesmo você falou lá no sistema acusatório, e ela pode produzir prova ex officio. Pessoal, estamos tratando de grave violação aos direitos humanos. O Estado simplesmente praticou execução sumária de pessoas, ou o Estado praticou desaparecimento forçado de pessoas. Tem que ter uma maior possibilidade de se produzir prova dessas condutas. Então, a Corte, sim, pode determinar a produção de provas de ofício. Como eu já disse, essa fase se encerra com as alegações finais. Um ponto interessante, e aí o Ivonei Trindade, né, vem sempre participando, é um advogado lá do Rio Grande do Sul, participando como amicus curiae no âmbito da Corte Interamericana, o próprio NIB, que eu já citei aqui, liderado pelo professor Siddhartha Legale, o grupo de pesquisa da professora Melina, enfim, e alguns da Unitoledo e alguns outros que vêm atuando como amicus curiae no sistema interamericano. Então, ali está no plural, amicus curiae, mas todo mundo tem noção do que é que vem a ser um amicus curiae, né? Consiste em um ente que não é parte na disputa e que oferece a determinada corte internacional uma perspectiva própria, argumentos ou determinado saber especializado que poderão ser úteis na tomada de decisão, como o STF também utiliza desse mecanismo. Então, a petição escrita do amicus curiae na jurisdição contenciosa poderá ser apresentada a qualquer momento no processo, até a data limite de 15 dias posteriores à celebração da audiência de coleta de testemunhos. Até aí serão aceitas as petições dos escritos dos amicus curiae. Amici curiae. Pessoal, alguma dúvida até esse ponto? Tudo certo? Caso contrário, eu vou entrar no estudo das medidas provisionais, ou provisórias, ou provisionales. Nada? Então, vamos lá. Não. Espero que vocês... Assim, na graduação, eu acho que não dá tempo ver tanta coisa assim sobre a Corte Interamericana. Presumo eu. Então, eu espero que aqui vocês estejam tendo acesso a uma noção um pouco mais robusta sobre o que é que vem a ser esse tão importante Tribunal Interamericano. Tribunal Interamericano, e não Tribunal Supranacional Interamericano.
Então, a Corte, nos casos sob sua apreciação, poderá tomar, como eu já disse, medidas provisórias. Medidas provisórias que não são aquelas lá do chefe do Poder Executivo Federal, não, viu, pessoal? Nacional, melhor dizendo. Também em casos de extrema gravidade, urgência, aqui é a mesma natureza das medidas cautelares no âmbito da comissão, só que aqui proferidas pela Corte, né, ela pode agir de ofício ou por provocação das vítimas. A vítima ela não tem acesso direto à Corte para iniciar o caso, mas ela tem acesso direto à Corte para medidas provisórias. Então, atentem para esse detalhe. Se eu estivesse elaborando aqui uma prova objetiva, colocaria essa questão do acesso direto à vítima à Corte Interamericana, quando é que ele, ou poderia ser uma questão subjetiva, quando é que ele é possível. Nas medidas provisórias, ele é possível. A vítima ou seu representante pode peticionar diretamente que seja emitida uma medida provisória. Certo, pessoal? Ainda que o caso, tratando-se de casos ainda não submetidos à sua consideração, a Corte só poderá atuar por requerimento da comissão. Então, se não tem o caso ainda tramitando, só a comissão poderá requerer. Se já tiver o caso tramitando, a própria vítima poderá requerer. Em caso de urgência, em que a Corte não esteja reunida, já que ela não é um tribunal permanente, pessoal, o próprio presidente, a presidência da Corte poderá, em caso de urgência, de emergência, determinar a medida provisória. Tá certo? Os enunciados normativos da Convenção e do Regulamento não limitam a legitimação para o pedido de medidas provisórias, e eu já falei aqui da faculdade da Corte atuar de ofício. A Corte tem enfatizado que as medidas não têm apenas natureza cautelar, e sim verdadeiramente tutelar, pessoal. E isso tem um sentido semântico. A medida cautelar, a medida provisória, melhor dizendo, ela também serve para proteger, não é só para garantir a eficácia do processo, uma futura execução e por aí vai, como as medidas cautelares do processo civil muitas vezes. Aqui eu também não estou falando antecipação dos efeitos da tutela, mas eu estou dizendo que ela tem esse caráter tutelado de dizer assim, proteja fulano, que a vida dele está sendo ameaçada, já que ele é militante e defensor dos direitos humanos. Como muitos que já faleceram, e alguns que faleceram, inclusive com medidas provisórias da Corte, que o Estado não cumpriu. Aqui, diferente das medidas cautelares, a discussão é bem pouca. Por quê? Porque esse caráter jurídico é emanado de um órgão jurisdicional, na tutela de urgência, então teria, sim, obrigatoriedade, né? Tanto que Cansado Trindade fala que as medidas provisórias de proteção revelam a importante dimensão preventiva da proteção internacional dos direitos humanos. Também há um mecanismo, pessoal, de supervisão do cumprimento dessas medidas provisórias, né? Mediante a apresentação de relatórios, o Estado vai lá e emite um relatório, se está cumprindo ou não, e das observações correspondentes aos referidos relatórios que são feitas pelos beneficiários de tais medidas ou de seus representantes. Com base nessas manifestações, relatórios e manifestações, é que a Corte vai observar se a medida provisória foi efetiva ou não. Ok, pessoal? Então, nós temos esse caráter preventivo e esse caráter também de tutela, né, tutelar das medidas provisórias que eu falei para vocês. Desistência, reconhecimento e solução amistosa. Então, eu já falei sobre solução amistosa no âmbito da comissão. Esse acordo também pode ser feito perante a Corte, né? O caso já foi submetido, pode-se chegar a um acordo entre as vítimas, o Estado réu e a Comissão Interamericana participando, e a Corte ela vai poder homologar ou não. Se ela achar que o acordo não é suficiente para reparar o dano, se ainda há situação grave de violação dos direitos humanos, ela não homologa o acordo. Também é possível a desistência por parte das vítimas. Ouvida a opinião de todos os intervenientes, aí a Corte decidirá sobre a procedência e seus efeitos jurídicos. Mesmo a vítima pedindo desistência, a Corte ainda vai analisar o caso. E há a possibilidade também do reconhecimento total ou parcial. Na contestação, o próprio Estado pode dizer que reconhece total ou parcialmente a responsabilidade internacional. Nesse caso,
a corte vai decidir sobre os efeitos desse reconhecimento. Reconheceu em que termos e quais as sanções, o que é que você vai fazer para reparar. Eu já falei para vocês o que é essa solução amistosa, né, conciliatória, o acordo. A jurisprudência conta com alguns acordos de solução amistosa que foram aceitos pela corte, né? O primeiro que se referiu ao desaparecimento forçado de um docente, infelizmente, no Equador. O tribunal homologou acordos referentes a Honduras e 2 sobre o México. Elane, que deve se debruçar um pouquinho mais sobre esses acordos. Nas 3 situações, desistência, reconhecimento e solução, elas não são automáticas, não geram a extinção automática. Pelo caráter objetivo do processo, pessoal, a natureza objetiva das obrigações, a corte ela vai zelar pela indisponibilidade dos direitos humanos. O pessoal da graduação me ouviu falar nessa característica da indisponibilidade dos direitos humanos. É interessante até que no caso Kimmel, uma decisão bem conhecida contra a Argentina, a Corte aceitou o acordo de solução amistosa e o reconhecimento parcial da responsabilidade do Estado e ditou uma sentença sobre o aspecto controvertido entre as partes. Então, a solução amistosa, ela nem sempre consegue compor todo o conflito, mas mesmo assim ela ainda teve o mérito de compor parcialmente, já foi um largo avanço. E como um dos últimos temas, pessoal, da nossa aula, se vocês não tiverem dúvida até aqui, eu irei conversar com vocês sobre a sentença, né, sobre a fase decisória. Então, nessa fase decisória, vocês estão calados, vocês não querem intervir, perguntar nada, é o povo sabido. Mas vamos lá, tem algo a se discutir sobre sentença também. Então, na fase decisória, a corte vai deliberar em privado, não é como o STF, não tem TV Justiça transmitindo, não, viu, pessoal? É como o Tribunal Constitucional Federal Alemão, em privado, e aprova a sentença, que será notificada pela Secretaria, a comissão, as vítimas ou supostas vítimas, seus representantes, ao Estado demandado e, se for o caso, ao Estado demandante. Enquanto não for notificado, o texto e os votos, pessoal, os fundamentos, ficarão em segredo. A doutrina entende que a Corte poderá examinar até possíveis violações não alegadas pela comissão. Mas vamos entender. Não alega... Os fatos são aqueles. O limite de fato é trazido pela comissão. E a Corte vai poder dizer, não, ó, isso aí também foi violação a outro dispositivo que você não mencionou, comissão. É possível. Professor, mas sem que o Estado possa se manifestar antes? Não, o Estado ele se manifestou sobre os fatos. Você se defende dos fatos. Lembre que no processo, inclusive no processo penal interno, né, no sistema acusatório, a defesa é sobre os fatos. Se vai ser homicídio privilegiado, simples, qualificado, lesão corporal seguida de morte, tortura com resultado de morte e por aí vai, você se defendeu do fato e não da capitulação que foi trazida. Então, esse mesmo princípio pode ser aplicado aqui. Ok? Uhum. Então, a comissão pode ter dito impunidade. Aí a Corte pode ter dito, foi a impunidade e a violação à razoável duração do processo, porque o processo durou muito tempo e até hoje não foi concluído. Então, mas o fato foi o mesmo. Não ter julgado o processo, processado, condenado, investigado, processado e possivelmente punido alguém. Perpetradores de tortura, de desaparecimento forçado de pessoas, como aconteceu aqui no Brasil. Tem até uma decisão aqui, pessoal, me permitam esse parênteses, eu deixei aberta, deixei, tá aqui, não tem muito a ver, não, com sentença da Corte Interamericana, mas esse caso que foi noticiado no Conju, uma decisão da Justiça Federal, olha aí, Bruno, da terceira região. Eu vou pegar a notícia aqui porque a manchete já resume. É uma decisão bem pequenininha. Quem combateu a ditadura assumiu o risco de ser perseguido. Eu vou deixar até que grave essa parte aqui. Vou tirar a apresentação para dizer o seguinte. Meu amigo, você combateu a ditadura. E a ditadura militar, que era ilegal, inconstitucional, inconvencional. Ilegal a gente até ainda discute, mas inconvencional, inconstitucional, claramente.
Ilegal porque você muda a lei para justificar suas ações. Aí você combateu a ditadura, você militou para fazer cessar a grave violação aos direitos humanos. Aí um juiz, um desembargador federal, aliás, um órgão jurisdicional, porque eu não vou atacar o mensageiro, como eu disse, eu sempre ataco a mensagem, disse, olha, meu amigo, você combateu a ditadura, mas você estava sujeito a ser perseguido porque estava combatendo a ditadura, então você não tem direito a nada, a indenização por nada, a nenhum lenitivo porque você combateu a ditadura militar, não. Esse foi o entendimento. Eu estou sendo simplista na minha crítica, não é o momento de aprofundar, porque nós teremos uma aula em que eu vou falar da aplicação dos tratados, do diálogo, enfim, no âmbito interno, e irei trazer decisões de tribunais domésticos, mas essa vai ficar separadinha aqui, decisão da 6ª turma do Tribunal Regional Federal, da 3ª região, né, que diz que quem combateu a ditadura assumiu o risco de ser perseguido, e pelo fato de ter sido perseguido, foi o caso até de um funcionário de uma montadora da Volkswagen em 72, está aqui, a notícia está bem escrita, viu, pessoal? Vale, merece a leitura, eu posso até colocar aí no chat para vocês, para quem tiver interesse. Ok? Fico à disposição para um artigo em coautoria, criticando a decisão. Se for para elogiar, passe longe das minhas vistas, viu, pessoal? Mas se for para criticar, eu estou aqui à inteira disposição e pode gravar essa parte. Professor, eu não li, eu fiz uma leitura assim, meio dinâmica da decisão, mas me pareceu até que foi uma tentativa de dar uma lição de moral, porque no fim das contas, ele disse que não ficou comprovada tortura, nem nenhum tipo de lesão corporal ou psicológica. Então, assim, se ele iria já dizer que não houve comprovação, ele não precisava nem ter entrado nesse mérito. Me parece que ficou mais assim, como uma vontade de se manifestar contrário a esse tipo de decisão. Exato. Ele quis fazer uma manifestação política no acordo. E a turma acabou referendando. Só acho interessante porque devia ser muito fácil produzir prova naquela época, durante a ditadura militar. Porque tinha o órgão, o Instituto Médico Legal de Perícia, você ia lá, fazia exame de corpo de delito, recebia o papelzinho bem bonitinho, botava debaixo do braço, ia para casa. A gente tem que levar isso em consideração também, meu povo. Era durante a ditadura militar. Não era no Estado Democrático de Direito, não. Mas, como você bem disse, poderia ter simplesmente dito lá insuficiência de provas, ausência de provas, e por aí vai. É uma decisão passiva de crítica. Lembrando que eu fiz uma crítica muito superficial aqui, posso padecer de equívocos, mas ainda acho que a decisão é totalmente passiva de ser colocada em crise e criticada. Já foi uma decisão colegiada, viu? Então, a Corte ela pode decidir pela procedência ou improcedência parcial ou total da ação, ela chama Ação de Responsabilização Internacional do Estado por Violação de Direitos Humanos. Se fosse para ter um nome em iuris aí da ação, né? Não há um juiz relator, como há aqui no STF, no STJ, nos TRFs, porque teve um relator também aí nessa decisão, né? Procurando-se a adoção de o que há, pessoal, é que se procura a adoção de um voto que retrata o consenso da maioria. Camargo até me fez essa pergunta um dia desse, facultando-se a declaração de voto concordante ou dissidente, o que é comum de acontecer. Então, eu posso ter um ministro que diz, não, olha, eu concordo, mas eu quero que meu voto vá em separado. E eu tenho um ministro que discorda e ele quer que registre o voto dissidente dele. Ok? É comum. Se o voto não for unânime, o voto dissidente ou diverso será juntado à sentença e não ignorado, como nós cansamos de encontrar votos nesse sentido. Alguns votos do professor Cansado Trindade são verdadeiras aulas. Também tem um voto do juiz Ferrer McGregor, professor da UNAM, da Autônoma do México, que também é um belíssimo voto. Alguns votos do Dom Sérgio Garcia Ramírez, que também são bem bacanas. Não que eu concorde com tudo que ele fala, e hoje eu já consigo avançar em alguns posicionamentos de Sérgio Garcia Ramírez,
mas eu reconheço que para a época que ele desenvolveu aqueles votos, foi um pensamento bem interessante. Essas decisões, elas têm que ser fundamentadas, pessoal, necessariamente, né, até pelo princípio da motivação das decisões judiciais. E, claro que essas sentenças vão dizer quais os direitos que foram violados e trazer também a reparação, não repetição, obrigação de dar, de fazer, de não fazer, enfim, a corte vem se alongando muito e às vezes até esticando a corda de forma perigosa, não se autocontendo na parte das condenações aí da sentença. Determine tal dia, um dia como feriado, construa um memorial, tire não sei quem, solte não sei quem da cadeia, construa um hospital, desenvolva uma política pública. Algumas são bem razoáveis, outras eu entendo que a corte está esticando um pouco, mas ela fundamenta no dispositivo que diz reparações, e aí se é para reparar, não necessariamente vai ser pecuniária, lógico que não, mas em obrigação de legislar, é muito, muito comum também a condenação na obrigação de legislar, como tipificar o delito de desaparecimento forçado de pessoas. Então, a corte tem determinado medidas que vão além da indenização por danos materiais ou morais. Como eu já disse, alguns exemplos: construção de hospitais e escolas, edição ou modificação de normas, investigação e punição dos responsáveis, construção de monumentos às vítimas, entre outras. Essa sentença ela não tem um caráter declaratório, né? Ela requer que o Estado adote medidas concretas para reparar. Muito embora a sentença seja uma punição em si só, a publicação da sentença, né? Mas no sistema europeu ela tem esse caráter mais declaratório. Aqui não. Aqui tem que ter, até por força do artigo 1º, item 1, do 2º, ela tem esse caráter mais de uma reparação mais efetiva. Então, nós temos um avanço em relação ao sistema europeu, esse caráter não só pecuniário da condenação. Dever de cumprimento da sentença, pessoal, está no artigo 68, inciso 1, que diz que os Estados partes na convenção comprometem-se a cumprir a decisão da Corte em todos os casos em que forem partes. E aí vem aquela história dos efeitos erga omnes, né, para os Estados que não forem partes. A Corte não determina qual é o meio de execução interno, então o Estado escolhe como é que ele vai executar a decisão, nem o caráter, nem o status normativo dessa decisão, não importa. O que a Corte quer é que o Estado cumpra a decisão. No tocante à parte relativa à indenização compensatória, pessoal, aí o processo interno de execução de sentença contra o Estado, a Fazenda Pública, execução judicial. Aqui é muito mais fácil, porque muitas vezes o Estado cumpre. Isley até me perguntou na aula passada, eu disse que há uma dotação orçamentária no âmbito da Secretaria de Direitos Humanos, ou quando é chamado de Ministério de Direitos Humanos, há uma rubrica para pagar esse tipo de coisa. Não vai para precatório. Se não pagar voluntariamente, aí vai ter que entrar com a ação de execução. A competência seria do Ministério Público Federal. Não ia falar isso na aula de hoje, não, mas a competência pelo 109, eu acho, da Constituição, seria do Ministério Público Federal, porque a competência é da Justiça Federal. Então, no caso de não cumprimento, a Corte pode incluir no relatório que envia para a Assembleia Geral da OEA. Também há um mecanismo de supervisão de cumprimento de sentenças, né, que eu venho trazer aqui para vocês. Diferentemente do mecanismo europeu, lá mais robusto que aqui, porque tem um Conselho de Ministros que fiscaliza esse cumprimento, aqui não. A Corte criou esse instrumento, né? Não tem lá na Convenção Americana, a supervisão de cumprimento de sentença. Eu tenho até minhas ressalvas com obrigações, com controle de convencionalidade feito nessa supervisão de cumprimento de sentença, como no caso Hellman, e por aí vai. Mudanças de paradigmas de entendimentos da Corte Interamericana em decisões de supervisão de cumprimento de sentença. Tem o cumprimento de sentença do caso da família Pacheco Tineu, que é interessante, vale a pena buscar. Na fase executória, a Corte supervisiona o cumprimento de suas sentenças e decisões, examinando os relatórios e as observações formuladas pelas vítimas e representantes, pode solicitar
outros dados, requerer perícias, convocar o Estado e as vítimas, fazer uma audiência, pessoal, para analisar se a decisão está sendo devidamente adimplida. Tudo isso é feito dentro desse mecanismo e depois reproduzindo uma resolução de cumprimento de sentença. Você encontra tudo isso no site da Corte Interamericana, essas resoluções de cumprimento de sentença. Certo, pessoal? Constatada a inércia, infelizmente não tem o que fazer, só resta mandar para a Assembleia Geral da OEA. Ok? E a última discussão que eu tenho, acho que ainda falta o recurso, mas está pertinho aqui, os efeitos erga omnes das sentenças. O dispositivo lá, o 68, diz para o Estado tenha sido parte. Mas a Corte, pessoal, tem entendido. Vamos começar com o cansado de Trindade antes de chegar na Corte. Cansado de Trindade é o seguinte: as decisões da Corte no exercício da função contenciosa são obrigatórias para todos os Estados partes que tiverem aceito sua competência em matéria contenciosa. São os efeitos erga omnes das decisões condenatórias da Corte Interamericana de Direitos Humanos, inclusive para estados que não participaram do caso. O Ferrer-McGregor também defende esse posicionamento de maneira interessante. As sentenças da Corte possuem efeito de coisa julgada interpartes, vinculando as partes em litígio, mas, como diz Carvalho Ramos, cabe considerar o efeito, como eu falei naquela intervenção de Camargo, de coisa interpretada, né? Faz coisa interpretada de um julgado da Corte. Então, aquela ratio decidendi ali vai fazer uma coisa, e mesmo alguns obterdictos vão fazer coisa interpretada que deve orientar os órgãos internos e futuras decisões da própria Corte, sob pena de concretizar a responsabilidade internacional do Estado. O Estado conhece o entendimento da Corte e, mesmo assim, pratica o ato, violando esse entendimento. Claro que nós não estamos diante de uma força dos precedentes, a Corte não se vincula aos seus próprios precedentes, mas ela vem desenvolvendo uma jurisprudência e vem cada vez mais se pautando em seus precedentes, isso é inegável. Segundo o atual pensamento da Corte, para os Estados em causa, a sentença tem autoridade res judicata, e para os terceiros, vale como res interpretada. Essa é a corrente majoritária, conforme conforme o pensamento do professor Valério Mazzuoli. Recurso cabível, pessoal. Então, a sentença da Corte é definitiva e inapelável. Não tem como recorrer para ninguém, para nenhum outro tribunal, nem para a Corte Internacional de Justiça. O que você pode fazer, até porque não tem nada a ver, o que a vítima, o Estado, a comissão podem fazer é entrar como uma espécie de embargo de declaração, né? Um recurso ou pedido de interpretação. O prazo é de 90 dias a partir da notificação da sentença. E a Corte, por iniciativa própria ou a pedido das partes, poderá retificar erros notórios de digitação, de cálculo, enfim, de nome de alguém e por aí vai. Aqui no material, pessoal, eu não vou ler, mas o professor Silvio fez o favor de construir um resumo do trâmite dos casos contenciosos no livro dele. Inclusive, me disse que vai sair uma edição mais nova, mais completa. Estou esperando. E ele faz o resumo, com a apresentação pela comissão, do informe, notificação, né, as vítimas, prazo de 2 meses, onde vão todos os elementos que eles precisam trazer, enfim, designação de audiências, notificação dos declarantes, resolução da Corte, audiência oral, alegações finais e sentença. E, além de fazer nesses tópicos, ele também faz de forma esquemática. Tá certo? Como tudo isso já foi comentado, fica aqui só no material para ilustrar, mas vocês podem observar aqui o procedimento perante a Corte Interamericana, né? A petição, notificação, enfim, se foi acolhida ou não a exceção preliminar, todo o procedimento com a fonte de onde eu tirei. E aqui tem um resumo, pessoal, para encerrar o sistema interamericano, feito pelo meu amigo Henrique Marcos, aqui de João Pessoa. Um grande acadêmico, pesquisador, doutorando em Direito, na USP, na Holanda, e eu gosto de ler as coisas que ele escreve, e eu peguei esse resumo que ele fez, não sei nem como é que eu chamo isso, resumo, fluxograma, organograma, enfim, não sei nem que aplicativo ele usou para fazer isso, mas ele deu uma resumida bacana aqui,
no sistema interamericano. Também não vou fazer a leitura de cada quadrinho desse, mas achei que ficou muito, muito bem feito, viu, pessoal? Essas raízes aí, ficou bacana, ficou com a estética bem interessante. Está aqui o link, onde vocês podem encontrar na página dele do academia.edu. Eu já comentei aqui para vocês que há alguns problemas estruturais do sistema interamericano, como acesso direto aos indivíduos, recursos humanos e financeiros, né, que é custeado pela OEA, e aí a OEA é financiada pelos estados, e às vezes os estados não pagam, e a eleição dos membros da comissão e da corte poderia ter um caráter democrático um pouco maior, né, um pouco mais de transparência, etc. Então, são alguns problemas que a doutrina identifica. Aqui são alguns, há outros, esses são apenas alguns. Eu vou parar sobre a corte por aqui. Na próxima aula, eu vou começar a falar sobre os casos contra o Estado brasileiro no âmbito da Corte Interamericana, pessoal. Eu espero que a aula tenha sido satisfatória para todos vocês, tenha sido possível ter uma visão panorâmica da Corte Interamericana e do sistema interamericano. Eu voltaria a falar um pouquinho quando eu falar das condenações, vou terminar batendo no sistema de novo. Claro, ainda vou falar da execuibilidade das decisões e por aí vai. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma intervenção? Eu ia fazer uma pergunta justamente sobre essa questão da executividade, mas o senhor disse que vai tratar a posteriori, né? Pode ficar para o segundo momento, né? Vai ter uma aula que é só sobre executibilidade e efetividade das decisões da Corte, como é que se processa aqui dentro. Okay? Se teria natureza de título executivo ou não. Se teria, isso. E como é que faz para processar aqui dentro? Se tem exequatur, se precisa passar por STJ, né? Se precisa dar um procedimento de homologação de sentença estrangeira. São discussões que eu irei trazer numa aula, como eu disse, em cenas emocionantes dos próximos capítulos. Não percam.